Você crê nisso? Eu vou fazer uma pergunta, irmãos, que não é indiscreta, ela é real. Tem alguém aqui que está com a mão formigando? Nesse momento, meu irmão, não é possível, porque eu acredito que todo mundo no final desse culto de homens vai estar sentindo alguma coisa. Porque se nós acreditamos no mover do Espírito e nós vemos isso acontecendo aqui, irmãos, ele tem que se tornar palpável para você. Porque você está se expondo a essa unção, a este ambiente, amém? E que bom, irmãos, porque eu estava pensando no que eu ia falar, dividiria o púlpito com o nosso pastor Vinícius, mas sempre, irmãos, estamos atentos às direções do Espírito, amém? E quando ele falou para mim que eu assumiria num todo o tempo de pregação, ontem eu estava vindo embora da casa do pastor Jonathan, era 3 horas da manhã, e eu falei, Espírito Santo, eu vou orar em línguas daqui de Caieiras até Pirituba, e eu estava orando em línguas, irmãos, e de repente, irmãos, a palavra subiu no meu coração, exposição. E eu pensei, pronto, eu não vou duvidar daquilo que o Senhor fala. Irmãos, eu estou aprendendo e aprendendo bastante que quando sobe uma nota no meu coração a respeito de alguma palavra, alguma inspiração, eu sei que é o Espírito Santo querendo colocar palavras dentro de mim, e essas palavras vão ser faladas para outras pessoas, amém? Então eu fui pesquisar o significado da palavra exposição. A palavra exposição deriva-se do termo latino expositio, que traduzido significa tornar acessível. Então, quando você se expõe, ou você se coloca em exposição, você está se tornando acessível a tudo aquilo que Deus tem para depositar na sua vida. Mas, irmãos, nós não ficamos só num significado que às vezes pegamos do Google, ou pegamos de um dicionário do grego, não ficamos só nisso, irmão, nós vamos para a palavra de Deus, amém? Amém? Então deixa eu ouvir um amém de todos os homens aqui, amém? Glória a Deus. Então, irmãos, a Bíblia diz em Salmos 119, versículo 130, diz assim: a exposição das tuas palavras concede luz, dá entendimento aos simples. Abro a minha boca e suspiro, pois anseio pelos teus mandamentos. Salmo 119, versículos 130 e 131. A exposição, irmãos, o acesso a essa palavra nos torna cheios de luz, radiantes para aquilo que Deus tem para a nossa vida. Não tem como, irmãos, e eu anotei isso, mas isso está lá no final, mas eu vou antecipar para você. Não tem como alguém que se expõe à palavra, se expõe à unção, se expõe ao mover do Espírito e até a homens de Deus, ela ser a mesma pessoa. Porque Eliseu andou com Elias, e Eliseu, porque ouvia Elias falar palavras cheias de vida, além de andar com Elias, Eliseu pegou por causa da associação, por causa das palavras que Elias liberava. Quando você anda com alguém aqui da igreja, um irmão que está sentado do seu lado, e todo mundo aqui tem uma unção, irmãos, você está recebendo da influência e da operação de Deus na vida dele. Você está pegando. O problema muitas vezes, irmãos, é que nós não estamos vendo, porque a Bíblia ela é clara a respeito da fé e da vida com Deus, que nós não andamos pelo que vemos, andamos pela fé. Então, quando nós acreditamos que a unção ela foi colocada em nós, como a Bíblia diz, que nós recebemos a unção que procede do Santo, eu sou ungido e você é ungido. Eu nunca duvidei disso, irmãos, quando eu ouvi isso a primeira vez e quando eu li na Bíblia a primeira vez, que Ele nos ungiu, que nós somos ungidos, que a unção não sai de nós, ela está em nós. Depois que eu entendi que eu sou ungido, irmãos, eu ando consciente dessa unção, porque é a palavra que diz que eu sou ungido. Então, aonde eu vou, aonde eu passo, aonde eu estou, está chegando ungido. Aonde você entra, está andando ungido. E sabe que isso ela se encaixa perfeitamente no testemunho que o Souza disse aqui. Quando você é um ungido do Senhor, sabe o que tem que acontecer na sua vida diariamente e constantemente? Favor. Porque você é um ungido. Você é um ungido e o favor ele foi colocado para a sua vida.
Amém? Então, irmãos, a Bíblia diz isso, que a exposição das tuas palavras concede luz. Se você ficar muito tempo, irmãos, meditando na palavra de Deus, a própria palavra de Deus, ela vai trazer esclarecimentos sobre versículos, sobre ideias, sobre conversas que às vezes você teve com o seu líder, conversas que você teve com um amigo. Irmãos, algumas pessoas, às vezes elas leem a Bíblia e elas não conseguem entender ali naquele momento o que está sendo falado. Mas sabe que quando você vai para um lugar ou vai em um culto, quando o mesmo versículo é citado para você, e você não entendeu lá no quarto, mas é citado para você em um culto, sabia que o Espírito Santo, porque você se expôs à palavra naquele tempo, ele consegue trazer luz agora? Porque você está ouvindo a palavra e o seu espírito, ele é como um HD, ele absorve a palavra de Deus, ele guarda tudo. Ele guarda tudo dentro de você. Irmãos, eu gosto de ler livros e a Bíblia orando em línguas. Eu não conseguia fazer isso, mas eu aprendi com o David Robertson que você pode, né? Você pode orar em línguas e você pode ler um livro. Então você está lendo um livro e eu consigo, irmãos, absorver o que está sendo lido ali, orando em línguas. Mas o que nós não podemos fazer, queridos, não podemos viver. Eu não sei se você já viu aqui na rede social, no Facebook principalmente, um japonesinho que ele está dentro da sala de aula e todos os alunos estão fazendo a prova e ele está com o livrinho dele aberto e ele faz assim no livro, ó. E ele está dizendo que ele está pegando o conhecimento do livro e jogando na cabeça dele. Irmãos, quando eu e você abrimos a Bíblia e oramos em outras línguas, Deus traz clareza da revelação da palavra dele para nós. Meu Deus, eu não estou sentindo o meu dedo do meio. Dormente, queridos. Mas o que faz nós crescermos em um ministério? Ou o que faz, irmãos, os homens ser relevantes? É o seu posicionamento. E não é só o posicionamento, é a sua exposição a um líder, é a sua exposição à palavra de Deus, é a sua exposição ao louvor, é a sua exposição, irmãos, a este ambiente. E eu vou dizer para você, irmãos, está na sua mão escolher os ambientes que você quer se expor e receber deles. Está na sua mão escolher as pessoas que você quer andar, porque quando você escolhe o tipo de associação para andar, você vai receber dele por causa da exposição. Por isso que eu quero andar com quem é mais doido do que eu. Por isso que eu quero andar com quem quer mais a unção do que eu quero. Sabe por quê, irmãos? Porque se eu estou em um momento onde eu estou fraquejando, onde eu estou desanimado, onde eu estou frio, irmãos, eu tenho que olhar alguém que está queimando e eu vou me associar, eu vou me expor a essa pessoa, porque em algum momento aquele calor vai tocar a minha vida. Porque, irmãos, eu estava raciocinando e meditando a questão da exposição, é você se tornar acessível. Quem aqui, pelo amor de Deus, que vai para a praia, irmãos, e fica só debaixo do guarda-sol? Porque normalmente quando você vai para a praia, o Lelo gosta de ficar debaixo do guarda-sol, eu já fui para a praia com ele. Mas, irmãos, a característica de alguém que foi para a praia, ou o resultado de alguém que foi para a praia, é que você volta queimado, não é? Mas você sabia, irmãos, que ainda que você fique debaixo do guarda-sol, o mormaço ainda te queima? É porque a exposição ao calor, irmãos, fique do lado de quem está cheio do Espírito Santo. Fique do lado de quem está andando fervoroso de Espírito. Porque mesmo que você, irmão, não esteja sentindo nada, não esteja percebendo nada, quem está pegando fogo, irmão, sem fazer nada, toca você. E eu, irmãos, repetindo várias vezes nos recados dessa igreja, que nós precisamos, homens, tomar o nosso lugar, é que nós precisamos mesmo tomar o nosso lugar. Não, a sua mulher não pode ser mais cheia do Espírito Santo do que você. Ela pode sim. Mas, irmãos, na questão de hierarquia, sacerdote, quem tem que edificar mais ela é você, não é ela a edificar você o tempo todo. Ela vai te ajudar no sacerdócio do lar. Mas o sacerdote é você, irmão, o sacerdote é você. A unção que flui em você, a sabedoria que flui em você, tem que tocar a sua esposa e seus filhos. Mas já percebeu que a igreja está vivendo o inverso? É as mulheres buscando pelo marido, é as mulheres se consagrando pelo marido, é as mulheres tentando chegar a Deus pelo marido, e o marido onde está? Irmãos, às vezes o marido está lá, sentado no sofá, assistindo futebol. E vão para a igreja? Não, hoje eu estou tranquilo.
Você sabia que para você desfrutar de uma plenitude, é bom que vocês dois estejam no mesmo pensamento, na mesma ideia, na mesma palavra, na mesma pegada? Porque imagina que às vezes a sua mulher está puxando uma carga que era a carga que eu e você que temos que puxar. Tem coisas que ela está orando, mas na verdade era você que tinha que orar como sacerdote. Tinha coisas que ela está puxando com a força dela, ou ela está puxando na sabedoria e entendimento que Deus deu para ela. Mas irmãos, a mulher ela vai puxar do jeito dela. E sabia que Deus, você como sacerdote, Ele te deu autoridade para você puxar para você, para ela e para os seus filhos. Se colocar na brecha pela sua família. E sabe que uma coisa, irmãos, que eu venho percebendo há muitos anos, desde que eu me converti, como é difícil os homens estar fervendo por Deus. A maioria das igrejas, irmãos, tem 30 mil mulheres, e cadê os homens? Tem 5 na igreja. Cadê os homens? A mulher que é crente e o marido ainda não é crente, então ela entende que por causa da comunhão que ela tem com Deus, ela edifica o marido. Mas aí você vai pegar outra história, outra família, você vê que a mulher é crente, o marido é crente, mas é a mulher que congrega, é a mulher que jejua, é a mulher que vem para a igreja, é a mulher que faz, é a mulher que vai atrás, é a mulher que está frequente, é a mulher que congrega. E o marido está lá. Irmão, deixe de lado essas atitudes, sabe por quê? Não deixe para correr atrás do prejuízo depois que tudo passou. Porque às vezes a gente corre atrás do prejuízo quando tudo acabou, quando tudo passou, e nós podemos fazer agora o melhor. Amém? Glória a Deus. Eu queria ler para você na versão Revista Atualizada, esse mesmo texto de Salmo 119, 130. A Bíblia diz assim, olha: na Almeida século 21, ela diz: a exposição das tuas palavras concede luz. Mas na versão RA, irmãos, ela diz: a revelação da sua palavra. E essa palavra revelação no Strong significa abertura, entrada, porta. Então, irmãos, a revelação, ela é a abertura, ela é a porta para coisas que Deus, Ele quer liberar para a nossa vida. Mas se nós não temos entendimento da palavra dEle, como é que nós vamos saber aquilo que Deus já liberou sobre nós? Se ela é a revelação ou se ela é a exposição, porque quando você se expõe à palavra ou se expõe à revelação da palavra de Deus, e a Bíblia diz, irmãos, que ela dá entendimento ao simples, aquele que não tem entendimento nenhum, por causa da exposição à palavra de Deus, que é a verdade, ela é cheia de vida, ela traz luz para essa pessoa. Irmãos, eu já li testemunhos de pessoas que nunca aprenderam a ler ou escrever, mas por causa da exposição à palavra de Deus, a exposição diária à palavra de Deus, o Espírito Santo ensinou essas pessoas a lerem. Ensinou essas pessoas a escrever. Você sabia que o Espírito Santo, irmãos, ele não é limitado ao que os seres humanos pensam, ao que acontece aqui? Ele é ilimitado. Ele não é paralisado, irmãos, para o que está acontecendo aqui. Então a Bíblia diz, então a revelação ou abertura, a entrada, a palavra, irmãos, ela tem essa porta, essa abertura para nós. E quando nós entramos essa porta, quando nós damos esse acesso, né, à palavra de Deus, irmãos, ela nos traz entendimento, ela nos traz luz. O que eu tenho percebido nesse tempo todo, irmãos, que eu estou sendo treinado pelo pastor, conversando com o pastor Vinícius, sendo treinado também por ele, é que, irmãos, tudo o que acontecia comigo lá atrás, muitas coisas eu podei, mas é por causa da exposição à vida deles, e a exposição à palavra que flui da vida deles, amém? Eu lembro que uma vez eu fiz algo e eu fui bubu, eu mandei um recado no nosso grupo, eu fui muito bubu, e eu saí do grupo. E eu sempre corrigi as pessoas a não sair do grupo. Fica bubu, não sai do grupo, fica no grupo. E eu lembro que eu saí do grupo, o pastor Vinícius mandou mensagem para mim e falou assim: eu estou indo na sua casa agora. E eu falei, tá bom. E ele chegou em casa, ele falou as palavras para mim, ele me corrigiu. E sabe, irmãos, como eu estava já em treinamento e vendo algumas coisas, mas também tinha coisas para mudar, eu olhei para o que ele estava falando e eu vi a sabedoria nas palavras. É por causa da exposição dele, a palavra de Deus, ela traz luz e sabedoria para ele. E essa luz e sabedoria que Deus dá para ele, ele instrui outros.
É a mesma sabedoria, é a mesma claridade, a mesma luz, o mesmo esclarecimento que quando você se expõe à palavra, ela chega para você, irmãos, não fica para você, porque ela vai esclarecer e trazer luz para outras pessoas. Amém? Então a Bíblia diz assim, a revelação das tuas palavras esclarece. Essa palavra esclarece é tornar claro, tornar brilhante, ser iluminado, resplandecer. Imagina, querido, que você se expõe tanto à palavra de Deus, e aquilo vai trazendo revelação, esclarecimento, vai mostrando para você que tem muita coisa que você precisa mudar, e não vai mudar quando Deus descer na terra, vai mudar quando você se expõe à palavra. Mas não é só a exposição à palavra, é a prática depois da exposição à palavra. Amém? Glória a Deus. Aí a Bíblia assim, e dá entendimento aos simples. Abro a boca e aspiro, porque anelo, desejo, eu tenho sede pelos teus mandamentos. Irmãos, eu gosto de sempre ler a Bíblia e procurar o significado das palavras. Essa palavra aspirar, ela significa atrair o ar aos pulmões. Aspirar. Então quando você se expõe à palavra, sabe o que você está fazendo? Você abre a Bíblia, você está aspirando a palavra. Sabe o que você está fazendo? Colocando para dentro de si vida, colocando para dentro de si revelação, colocando para dentro de si clareza espiritual. Você está trazendo para dentro de si a unção que está na Bíblia, ou nas palavras que existem na Bíblia. Você está trazendo para dentro de si. Irmãos, é como aquele menininho que estava lendo o livro. Ele estava pegando o conhecimento e jogando na sua cabeça para ficar inteligente. Irmãos, quando você e eu nos expomos à palavra, nós entendemos que a nossa capacidade vem de Deus. Eu prospero porque Deus me capacita, eu cresço porque Deus me capacita, eu sou diferente porque Deus me capacita, eu falo diferente porque Deus me capacita, eu ajo diferente porque Deus me capacita, eu ando diferente porque Deus me capacita. Mas é a exposição à palavra de Deus que traz luz, entendimento. Se ela traz aos simples, irmãos, ainda mais aqueles que se acham doutores, que tem facilidade para absorver, para guardar, para crescer, para trazer para si o conhecimento e praticar aquilo. Se ela traz aos simples, as pessoas que estão mais à frente do que os simples, irmãos, têm que fazer uma diferença maior. Amém? Então essa palavra aspirar significa atrair o ar aos pulmões, inalar, tragar. Você lembra quando o Lucinho Barreto, ele pegou a Bíblia dele, e isso causou um reboliço, um alvoroço, que ele pegou a Bíblia e cheirou? Que falaram, como é que pode um pastor cheirar a Bíblia, fazer como se estivesse cheirando a Bíblia? Lembra desse alvoroço que teve? Irmãos, a Bíblia está falando que aspirar é a mesma coisa, é você trazer para dentro de si a beleza da palavra, o poder da palavra, a vida da palavra. Eu não consigo, irmãos. Eu já fui na casa do Rodrigo Galvão uma vez num café da noite. Saímos do culto, eu fui para a casa dele. Eu estava com a minha Bíblia no sofá. Quando eu abri a Bíblia num versículo e eu li o versículo, eu comecei a chorar no sofá dele. Ele disse, mano, você acabou de sentar e você já está chorando com a Bíblia? É porque a palavra, irmãos, ela é cheia de vida. E quando eu me exponho à palavra, ou eu sugo, irmãos, eu respiro a vida da palavra, irmãos, ela traz claridade, clareza para a minha vida. E ela começa a me dar resposta que às vezes eu estou orando há anos, mas por causa da exposição à palavra, Deus me responde na hora que eu me exponho a ela. Eu vou dizer para você, irmão, tem resposta que você está esperando, situações que precisam ser resolvidas, mas a exposição à palavra é que vai te dar o direcionamento para você fazer as coisas. Então, irmãos, nós não prosperamos no nosso entendimento. É porque a nossa capacidade vem de Deus, e a exposição à palavra, irmãos, nos dá os versículos que vai dar fundamento para a nossa vida. Amém? Então, outro significado dessa palavra aspirar é atrair ou recolher por meio de sucção, efeito de sugar, irmãos.
Olha que é engraçado porque combina muito com aquele menininho. Porque você imagina, irmãos, que quando você está meditando na palavra, você está ali. Você sabia que você, ao mesmo tempo que você está lendo, vendo com os seus olhos as escrituras, está entrando pelos seus olhos, porque a Bíblia diz que os seus olhos são a porta ou a janela da sua alma. Então a palavra está edificando a sua alma. Mas quando você está orando em outras línguas, você também está sugando os nutrientes da palavra de Deus. Olá. Olha que menininho, ó. Ele estava fazendo assim, ó. Imagina, irmão, se todas as crianças vão para a escola e os professores começam a ver as crianças fazendo assim, ó. Você sabia que isso é real? Porque se a nossa capacidade vem de Deus e você não sabe fazer algo, Ele te dá capacidade para você entender aquilo. Lembra quando eu falei aqui num culto, irmãos, do domingo, que quando o pastor Edson e o pastor Vinícius me chamou para o financeiro, eu nunca fui de mexer com matemática, eu nunca fui de mexer com dinheiro ou com um financeiro, mas quando eles falaram para mim, olha, nós temos esse departamento para você trabalhar lá, irmãos, eu não vou dizer não para aquilo que Deus colocou como inspiração no coração deles. Porque se eles expõem a palavra e a unção, e eles têm uma direção, irmãos, é certo que Deus vai pegar na direção deles e vai trazer graça para me ensinar a trabalhar naquela área. Mas aí, irmãos, eu peguei igual esse garotinho. Quando eu vi a situação ou o que estava à minha frente, eu disse, eu tenho a mente de Cristo. Eu sentei na frente da planilha, eu sentei na frente do site do ministério e eu disse, eu vou aprender passo a passo do sistema Soma, eu vou aprender passo a passo da planilha, eu vou aprender como lança aqui, como lança lá, porque eu tenho a mente de Cristo, eu estou jogando isso para dentro de mim. Irmãos, as pessoas podem olhar e dizer, isso é loucura, mas se eu creio que está entrando dentro de mim, irmãos, é só um movimento de mão, porque a fé já está trazendo isso para mim, a consciência da palavra de Deus, a exposição à palavra de Deus já está trazendo isso para mim, amém? Olha o que esse versículo 119 e 130 diz na amplificada. A entrada ou desdobramento, o desenrolar, o desenvolvimento, a ação, a abertura, a explicação e exposição de tuas palavras dão luz. Aí continua. Seu desdobramento dá entendimento, discernimento, compreensão ao simples. Abri minha boca e ofeguei com desejo ansioso, pois ansiava por teus mandamentos. Sabe, irmãos, o que está paralisando o crescimento da maioria dos homens dentro das igrejas é a falta de exposição, não somente à palavra de Deus, mas a uma comunhão, a uma associação, a uma pessoa que pode te puxar para o lugar que às vezes você já se viu lá, mas porque você não sabe como é o caminho, você não consegue ir até lá. Mas se você se associar, se expor a alguém que já passou por esse caminho, já passou por esse processo, irmãos, quando você se associar, se expor a essa pessoa, eu vou te dizer, ele vai te puxar. Porque a associação faz isso. Você está no nível hoje, mas porque você está exposto a alguém que quer Deus, que ora em outras línguas, que se consagra, chega uma hora que aquilo, irmãos, ela te puxa por causa da associação e da exposição. Amém? Para você ver que a nossa igreja é tão doida, irmãos, a respeito da consagração, a respeito do mover do Espírito, a respeito de viver essa vida intencional com o Senhor, o que foi que o pastor Tiago Samico falou aqui, o professor Tiago Samico falou aqui no púlpito, essa igreja é diferenciada na unção. Agora eu vou te dizer o porquê que essa igreja é diferenciada na unção. É porque ela tem um líder, que é o cabeça da igreja, que ele se expõe a este lugar, a este ambiente. Então quem anda com ele quer o que ele tem. Quem anda com ele quer viver o que ele está vivendo. Quem fala com ele é motivado a querer o que ele quer. Aí você vai ver a mocinha Paola, que acabou de chegar na nossa igreja, amiga da Ingrid, cliente da Ingrid, acabou de chegar. Ela acabou de chegar, irmãos. E sabe o que ela fez? Eu vou jejuar.
Um mês sem internet, um mês sem WhatsApp, um mês sem falar com ninguém. E eu falei para ela, eita, eu fiquei até constrangido, irmão, porque ela acabou de chegar. E ela decidiu anular a vontade dela, o desejo dela, para ela viver algo com Deus. E sabe, irmãos, que um dia conversando com ela ali no cantinho, ela disse, eu nunca provei nada disso, de mover do espírito, de rir, de sentir unção, nunca provei disso. Mas sabe, irmãos, que naquele domingo que eu ministrei aqui, mas que os meninos estavam orando aqui, para iniciar o culto, e eu cheguei aqui, o Igão falou, Rica, você quer orar com a gente? Eu falei, cara, eu vou abraçar vocês, mas eu não vou orar não, vou deixar vocês orar. Mas sabe, irmãos, pega. Porque eles começaram, e eu estava com a mão no ombro da Ingrid, a mão no ombro do Igão, e aí eles, e eu comecei a orar em línguas também. E irmãos, na hora que eu comecei a orar em línguas, o Espírito Santo falou para mim, diga para eles aumentar o nível. E eu disse, irmãos, vamos molhar este culto com oração em línguas. E eu, meu irmão, a minha perna adormeceu. A Ingrid me contou que ela não viu que eu cheguei até ela. Ela disse que de repente ela sentiu um peso caindo no ombro dela, algo pesado no ombro dela, e ela sabia que era uma unção que ela nunca tinha provado. Deixa eu dizer para você, irmãos, o café, quando você se expõe à vida dele, dos ministros da sua igreja, seja do louvor, seja do ministrante a palavra, irmãos, quando você se expõe a qualquer um deles, você vai pegar dessa unção. Mas não é só para quem está aqui à frente não, quem está cantando ou pregando. Você que está sentado aí, quando você estiver tomando café com alguém, se você põe a mão, tem uma unção fluindo em você. Se você está conversando com alguém, tem uma unção fluindo em você. Irmãos, o que acontece muitas vezes é que a gente está, nossa, mas eu não estou numa posição onde as pessoas estão me vendo. Irmãos, Davi se movia quando ninguém via, mas Deus mostrou ele para as pessoas. Nossa, mas você viu, o pastor se moveu lá no culto, uma unção. Mas quando acabou o café, irmãos, você pôs a mão em uma pessoa que estava na cadeira de rodas, ela levantou e ele nem viu. Mas é a mesma unção fluindo no ambiente, tocando as pessoas. E porque você se expõe ao seu líder, aos líderes, aos homens e mulheres de Deus dessa igreja, irmãos, porque você está lá. Imagina, eu quando vou na praia, irmãos, eu fico camarão. Muito vermelho, rosa, igual um boto mesmo, rosa. Porque, irmãos, eu vou para a praia, eu vou me expor àquilo. E sabe que quanto mais eu me coloco no quarto, mais você se coloca no quarto, mais você se posiciona, mais você se expõe. Ainda que você não veja, ainda que você não sinta, quando você sair do seu quarto, no meio do caminho alguém vai ser curado. Quando você chegar na igreja, alguém vai ser curado de depressão, alguém vai ser tirado da tristeza, alguém vai ser tocado por causa de você. Um abraço cura, uma palavra cura, irmãos. Mas é por causa da exposição, é a exposição, ou quarto. Quantas vezes nós falamos, irmão, que ficamos no quarto e não estamos vendo nada, não estamos sentindo nada, mas a consciência de ler a Bíblia e a Bíblia falar que Ele está ali, está no quarto conosco, irmãos, nós só dizemos a Ele, obrigado, Senhor, porque o Senhor está aqui. Eu não preciso sentir, eu não preciso perceber nada. A consideração, por causa da exposição à tua palavra, e ela diz que o Senhor está em nós e não nos deixa. Se eu sair do quarto, o Senhor está comigo. Se eu for no banheiro, o Senhor está comigo. Se eu for na rua de baixo, o Senhor está comigo. Porque o Senhor não me deixa, e porque eu estou exposto à tua vida, essa vida vai tocar a vida de alguém. Meu Deus, queridos. O que traz transformação para a nossa vida é a exposição à palavra e homens que Deus coloca na nossa vida. E aí tem a exposição e tem a prática da palavra. Irmãos, vamos lá. Homens da Verbo da Vida Pirituba. Irmão, você pode ter chegado aqui, estar um tempo aqui, mas você também pode estar aqui, estar muitos anos aqui. Mas que tal, a partir de hoje, você dar um chute na bola de ferro que está paralisando seu pé? Não, porque, irmãos, pode ser uma bola de ferro, mas se você tem força no Espírito, irmão, nada te para mais.
Aquela bola de ferro se torna uma bola de isopor, porque você entendeu que há poder em você para avançar. Então eu vou ver, eu estou dizendo não só pela fé, eu estou declarando por meio de profecia simples, que eu verei com meus próprios olhos, irmãos, homens que estão no púlpito e fora do púlpito se movendo no mover do Espírito. Meu Deus. Aí vão dizer assim: mas ele não é pastor? Não, ele é filho de Deus. Meu Deus, mas ele nem é evangelista, ou ela nem é evangelista, ela é filha de Deus. Meu Deus. Porque, irmãos, se você pegar o livro Generais de Deus, o livro Generais de Deus, tanto o azul quanto o verde, você lê a história desses homens de Deus. Quando um se levantava, os outros que viam a manifestação da glória de Deus, Deus se movendo com curas, com palavras, com profecias, irmãos, essas pessoas saíam de cidades, lugares longe, irmãos, e elas dormiam na frente de lugares onde essas pessoas estavam ministrando, porque elas entendiam, ainda que não receba imposição de mãos, ainda que não fale comigo, por causa da exposição ao ambiente, eu pego da unção que opera na vida dele. Aí você vai ver, irmãos, que um puxava o outro, irmãos. Deixa eu dizer para você, o que começou com ele vai pegar você, o que começou com você vai pegar em outro, o que começou comigo vai pegar em outro, e vai pegar em outro, e vai pegar em outro. Meu Deus, é uma extensão, irmãos, por causa da exposição. Meu Deus. Porque imagina, vamos lá, irmãos, quando eu e você estamos cheios do Espírito, vivendo a plenitude daquilo que Deus tem para a nossa vida, e entendemos que somos sacerdotes do nosso lar, e a nossa família está debaixo dessa cobertura, quando eu estou no lugar certo, posicionamento certo, sabe o que vai acontecer, irmãos? Você não vai passar mais por perrengue. Você não vai passar por situação apertada. Claro que as situações, como Jesus disse, elas vão tentar te afrontar, irmãos, mas não vão te parar, porque você entendeu quem você é. Irmão, pega esses livros aí, e eu vou dizer para você, esses caras que entenderam, por causa da exposição a homens de Deus, eles se exporam a homens de Deus e a livros e a áudios. Esses homens com esse entendimento, por causa da luz que chegou pela palavra, esses homens eram como trator diante da incredulidade. Eles eram como trator diante, irmão, das pessoas que perseguiam ele. Foram presos, foram maltratados, foram injuriados, mas eles estavam lá operando no poder de Deus. Porque maior é o poder de Deus, irmãos. O evangelho é o poder de Deus. Não importa se te prenderem, quando você estiver preso, o poder de Deus vai te libertar como Paulo e Silas. Meu Deus. Quando alguma coisa estiver, irmãos, tentando paralisar a sua vida, porque você entende que você é ungido, você ora em outras línguas, as celas se abrem, as estruturas se balançam, tudo aquilo que estava tentando te paralisar, não paralisa mais. Sabe por quê? Que você entender, irmãos, não é mais pedindo, é louvando. Não é mais pedindo, é se expondo à presença dEle. Deixa eu te dizer o que perguntaram para D.L. Moody. Perguntaram assim para ele: qual é o maior problema da obra de Deus? Ou qual é o maior problema da obra de Deus não seguir com poder, não seguir de forma excelente, não seguir de forma eficaz? Ele disse: o maior problema da obra de Deus são os obreiros. Quem são os obreiros, irmãos? Somos nós. A Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus. Quando eu e você não estamos andando na plenitude daquilo que Deus espera de nós, nós estamos impedindo que Deus abençoe e toque as pessoas num todo. Porque quando eu e você, irmãos, estamos extraindo da palavra conhecimento a respeito de quem nós somos e o que nós temos, sabe o que vai acontecer? É que você não vai andar mais limitado, você vai andar agora no poder dele e vai saber que tudo o que você precisa para a sua vida está na palavra de Deus, não está nesse mundo. E aí, irmãos, a respeito disso, o que os discípulos perguntaram para Jesus? Está em João capítulo 6, versículo 28.
perguntaram a Jesus: que faremos para realizar a obra de Deus? Algumas pessoas perguntam para nós: pastor, o que é a obra de Deus? A obra de Deus é esta aqui, que Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Deus enviou. Irmãos, quem crê aqui em Jesus? Quem crê, irmãos, que Ele foi ungido, e que depois que Ele foi assunto aos céus, Ele disse que as pessoas deveriam esperar em Jerusalém, até que do alto eles receberiam poder, e seriam novas testemunhas, ou testemunhas de poder para um novo tempo. Você sabia, irmãos, que isso não parou lá em Atos? Essa exposição, porque imagina que 120 pessoas estão expostas àquele ambiente ou palavras que foram faladas por Jesus. Espera lá até que do alto vocês recebam poder. Irmãos, imagina a expectativa desse povo numa sala: nós vamos receber poder, nós vamos andar no Espírito, nós vamos curar os enfermos, nós vamos levantar as pessoas de cadeira de rodas, elas levantarão as suas macas, elas sairão do leito, elas serão totalmente transformadas quando nós passarmos. Aí, irmãos, o cumprimento acontece, línguas de fogo começam a descer sobre eles. Mas sabe, irmãos, que se eles não estivessem ali naquela exposição, eles não receberiam. Primeiro você confia no que Deus disse, porque você confia no que Deus disse, você se expõe à palavra de Deus. E sabe o que aconteceu? Deus é especialista, irmãos, em transformar alguém que é medroso em ousado. Porque as pessoas ficavam rejeitando Pedro, falando que Pedro era assim, que Pedro era assado. Mas sabe, irmãos, que quando Pedro, cheio do Espírito Santo, depois de Atos, ele se levanta: ei, vocês mataram o Senhor da glória. Sabe o que te faz, irmãos, falar com ousadia a palavra de Deus e liberar palavras sobre a vida de alguém? É a consciência de quem você é, por causa da exposição à palavra de Deus. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: depois que eu nasci de novo e eu me expus à palavra, nunca mais eu me vi como um coitadinho. Nunca mais eu me vi como vítima. Porque você não foi chamado para ser vítima, você não foi chamado para ser coitadinho, você foi chamado para ser ministro de uma nova aliança, para andar no poder de Deus e impactar a vida de alguém. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos, que o Dag Heward-Mills, no livro Pegue a Unção, ele falou. Ele disse assim: quando Deus lhe envia um homem de Deus, você tem a oportunidade de recebê-lo e de pegar a unção que está em sua vida. A unção é a coisa principal que eu e você precisamos para fazer a obra de Deus. Você não fará as coisas com sucesso e com excelência sem a unção. Não, irmão, vamos lá. Não é a respeito só de igreja local. A unção te capacita aqui e lá fora. Meu Deus. A unção te dá sabedoria para prosperar, enriquecer, avançar, exceder o entendimento humano. É a unção que faz isso. A unção é a capacidade divina que vem sobre o ser humano, ou vem em o homem, ou dentro do homem, para ele exercer o trabalho, fazer com excelência aquilo que foi colocado para a vida dele. Eu vou dizer para você: quando o mundo estiver em escassez, você vai estar prosperando. Quando as coisas não estiverem acontecendo para algumas pessoas e elas vão dizer: não está acontecendo nada, você vai dizer: há uma unção na minha vida que me dá capacidade e inteligência para adquirir riquezas. De repente vem uma ideia no seu coração: nossa, eu estou num emprego que não está me satisfazendo, eu não estou ganhando o que eu quero. E aí vem uma inclinação, uma inspiração para você trocar de área. Querido, se Deus te dá uma inclinação, uma inspiração para trocar, acredite no que Deus falou, e a unção vai te capacitar para você prosperar do outro lado. Vamos lá, nós estamos falando de coisas espirituais. Quando o machado cai no lago, irmãos, não é uma mão que levanta, é o poder de Deus. Fala sério. O machado cai no fundo do rio,
e alguém está lá com a varinha tentando pescar o machado, vamos tentar, se a gente, que tal alguém pegar uma roupa de mergulho e tentar puxar esse machado do fundo? Não, irmãos, quando uma pessoa anda consciente e se expõe à palavra de Deus, ela entende: o que minha mão não alcança, a unção faz. E aí eu vou falar outra coisa que o Deg disse no livro dele: pegue a unção. Quando eu e você não andamos cheios do Espírito, na verdade não é isso não. Se há algum modo pelo qual você consegue captar a unção, por favor, faça-o. Se há algum modo que você pode receber a unção, captar a unção, extrair a unção, faça-o. Irmão, eu gosto de algo que o pastor Luiz Fernando sempre fala aqui. Eu chego aqui, ele diz: me dá um abraço. E eu tento sair do abraço dele, ele diz: não, só mais um pouco. E aí eu tento fugir do abraço dele, que parece de um ursinho. Ele diz: só mais um pouco. Sabe o que ele está fazendo, irmãos? Ele está se expondo ao sol. Para nós é a unção. Quando você abraça alguém, eu estou pegando dela. Irmãos, não é brincadeira quando eu chego no Felipe e eu digo: me dá um pouco mais, me dá um pouco mais. Irmãos, é porque está fluindo uma unção na vida dele. E se você tem unção, e você tem, como a Bíblia diz, não pense que quando eu te abraço só para receber um abraço. Eu estou pegando da unção que opera em você. Eu estou pegando, viu? Não, mas pastor, eu nem congrego direito. Mas você foi ungido, mesmo você não congregando direito, porque Ele depositou uma unção na sua vida. Mas quando você começa a entender que você é ungido, sabe o que acontece, irmãos? Por causa da exposição, você começa a viver essa vida. Mas deixa eu te dizer uma coisa: como é, pastor, que esse entendimento da palavra, essa revelação da palavra, essa clareza da palavra, ela chega para nós? Como é que eu vivo essa plenitude, ou que eu vivo isso que vocês estão vivendo de uma forma linda, radical? Jesus, o poderoso, pelo novo nascimento. Você tem que nascer de novo, porque se você não nasce de novo, o Espírito Santo, por meio da palavra, ele não consegue trazer a revelação, a clareza da palavra para você, porque o seu espírito ainda está morto espiritualmente. Ele precisa nascer de novo, ter vida do Espírito, para você entender o que a palavra está dizendo. Tem alguém aqui que não recebeu Jesus? Que não confessou Jesus com a sua boca? Tem alguém aqui? Não confessou Jesus. Deixa eu dizer para você, você precisa confessar Jesus com a sua boca. Porque quando você confessa com a sua boca, a Bíblia diz que você é salvo. E quando você é salvo, você começa a ler um versículo por causa do novo nascimento. Aí você entende que o que acontece com você agora é que cada vez que você se expõe à palavra de Deus, essa exposição à palavra vai te trazer luz, respostas por meio das Escrituras. Amém? E eu vou finalizar com isso. Eu queria que o louvor subisse, por favor. Efésios capítulo 5, versículo 18 diz: não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo, cantando salmos, hinos e cantos espirituais entre si e louvando ao Senhor de coração. Irmão, como é que vivemos uma vida cheia do Espírito Santo? Exposição. Como é que vivemos uma vida fervorosa? Exposição. Como é, irmãos, que temos uma transformação por meio da palavra? Exposição. Amém? Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Irmãos, a respeito dos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes ou desinformados. Como é, irmãos, que o conhecimento a respeito dos dons e as informações a respeito dos dons chega para nós? Exposição. A unção, a palavra de Deus ao Espírito Santo. Outra coisa, irmãos, a Bíblia diz assim, Oséias 4,6: o meu povo está perecendo por falta de conhecimento. Perece porque não se expõe, erra porque não se expõe, não cresce porque não se expõe. Aí você vai ver, irmãos, que a Bíblia ela tem um monte de versículos que nos dá uma resposta por que às vezes estamos parados no mesmo lugar. É porque a nossa exposição à palavra, irmãos, ela está precisando de um up.
Eu preciso me expor mais, eu preciso me colocar mais à disposição, acessível ao que o Espírito Santo está fazendo num culto, por meio da liderança, por meio de uma amizade. A associação vai fazer isso com você. Amém? E aí, irmãos, eu finalizo com isso. Sabe o que vai mudar a vida de alguém que está sentado do seu lado? É a maneira que você vive com o Espírito Santo. Porque por mais que você não queira, ou na verdade não que não queira, deixa eu acertar isso. Por mais que às vezes você não perceba, porque você começa a se consagrar, a se colocar à disposição do Espírito Santo, a se colocar nesse lugar. Sabe o que vai acontecer? Você vai tomar um café com a pessoa e você não falou nada, mas porque você se expôs à unção. A unção abençoa aquela casa, a unção abençoa aquela família, porque a unção ela vem para nos abençoar. E eu gosto de, irmãos, de ver os vídeos do irmão Reagan, que ele dizia: be blessed, be blessed, be blessed. E aí os críticos vão dizer: é demônio. Irmãos, os críticos dizem que é demônio, mas nós entendemos que é o mover do Espírito e nós pegamos deste mover. Mas deixa eu dizer para você que até, irmãos, para você receber, ou por causa da exposição, para viver coisas que esses caras viveram, sabia que tem que ter a sua parte envolvida? Porque Deus já liberou o Espírito Santo, liberou os dons, Ele nos dá capacidade para fluir e viver nisso. Só que se eu e você não fizermos alguma coisa para viver essa plenitude ou essas experiências, irmãos, vai passar 10 anos e vamos estar do mesmo jeito. Mas aqui não, diante de você não, homem de Deus, não, você vai viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Você vai viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. E eu vou dizer uma coisa que está no livro do irmão Reagan: glória maior, louvar a Deus é a chave para a nossa vitória. Louvar a Deus é a chave para a nossa vitória. Irmãos, fica de pé. Mas eu quero, irmãos, que você extraia de você o verdadeiro louvor ao Senhor. Sabe por quê? Tem uma unção em você. Aí o que acontece? Deixa eu dizer isso para você pegar de forma simples, natural. Há uma unção em você. Como o professor Tiago falou aqui, Tiago Samico, você é um vaso de barro, mas Deus olhou para você e depositou uma unção em você. Irmãos, essa unção pode ficar em você a vida inteira e você não se mover nela, você não fluir nela, você não aproveitar o que ela pode te dar. Mas quando eu e você nos expomos à palavra, aos ensinos aqui, quando nós entendemos, sabe o que acontece? Você começa a mexer, a ativar a unção que está dentro de você. Uma hora, irmãos, ela estava parada, mas agora ela está se movimentando. Ela está se movendo dentro de você. Aí quando você começa, você está ativando, você está movimentando ela. Aí sabe o que está acontecendo? Um dia 5 minutos, aí ela cresce um pouquinho. Um dia 10 minutos, aí ela cresce mais um pouquinho. Um dia meia hora, outro dia 1 hora, outro dia 2 horas. Daqui a pouco, querido, você está você não está vendo, mas alguém está te olhando grande. Alguém está te vendo grande, porque você está extraindo a unção que está dentro de você. Eu queria que você orasse em outras línguas. Riki braca braba brace cachabrace. Riki baba 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 brace. Rico choroboco braba brace. Você vai se mover no Espírito. Você vai se mover no poder de Deus. Você vai tocar a vida de pessoas. Riki chebraca chada bracatae. Rica chada braca sabraba braço. Reca chabraba braço. Checa chachachae. Aumenta o nível, querido. Assim como Atos, que de repente do céu veio um som impetuoso. Chica chabracatabrae. Rica chachachachae. Chaca chachachachabrae. Rocopopopopochai. Chaca chachachachae. Rica tamando. Chaca tatadarabasoca mamanto. Reca chabale. Chica chandai. Rocoso. Chantabrai. Rica chando. Chaca tabandasse. Rica chabrando cochochocho. Hey, 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 hey. Che. Checa chatadadae. Rica chatabai.
coisas.